do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao canal Bruna Porelli. No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo de como você preencher uma ART para fins de laudo de avaliação de imóveis. Então, se você não quer perder nenhuma informação, fica comigo até o fim desse vídeo. Bom, antes de eu ir para a tela do computador para ensinar esse passo a passo para você, quero contextualizar que eu, além de trabalhar com licitações, orçamento, projetos, eu também sou avaliadora de imóveis. Então eu vou pegar como modelo uma RT que eu já elaborei, para laudo de avaliação, e vou ensinar esse passo a passo aí para você não ter dúvidas na hora de emitir a sua anotação de responsabilidade técnica, que a gente sabe que é necessário para a apresentação de laudo de avaliação. Então, sem mais delongas, vamos comigo e bora lá. Primeiro passo, você vai entrar no site do CREA, no seu ambiente profissional. Você vai colocar aí CPF e senha. Lembrando que eu estou aqui no CREA Bahia, porque o meu registro é aqui do estado da Bahia, certo? Que é o sistema CITAC. Se aí no estado de vocês for o CITAC também, provavelmente vai ser bem próximo do passo a passo que eu estou fazendo aqui, mas se não for, também não se diferencia tanto, tá bem? Então, eu vou colocar CPF e senha, você vai entrar no sistema. Assim que você entrar no sistema, nesse menu superior, tem umas opções e dentre elas tem a ART. Então, você vai clicar em ART e vai colocar preencher a anotação de responsabilidade técnica para poder entrar na parte de elaboração de ART. Daí você vai ter a opção de selecionar o modelo da sua ART. Então, você vai ter obra e serviço, cargo-função, múltipla mensal, receituário agronômico, obra-serviço fora de época, cargo-função fora de época. No nosso caso, como é de avaliação de imóveis, elaboração de laudo de avaliação de imóveis, é um serviço de engenharia. Então, vai ser essa primeira obra e serviço. Lembrando que aqui no canal a gente já tem vídeos sobre emissão de ART de obra e serviço, genérica, eu ensinei de forma genérica como emitir essa ART, e também temos de ART de cargo, função e também fora de época, obra e serviço, certo? De obra e serviço fora de época. Então, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, depois que terminarem esse vídeo, quiserem ir lá, vocês vão lá e veem os outros vídeos de ART, tá bom? Então, seleciona a obra e serviço. Quando você seleciona a obra e serviço, ela pede a forma de registro, O sistema pede qual é a sua forma de registro. Se vai ser inicial, complementar de prazo, complementar, substituição de dados. Saiu esse nome inicial aqui, mas embaixo é substituição de erro de digitação. Aí tem questão desse vídeo, a gente vai falar inicial, que é aquela RT que é a primeira vez que você está abrindo, tá? As outras são quando você já tem uma RT e você quer ou complementar o prazo, ou complementar alguma informação, ou substituir algum dado que saiu errado, ou algum dado que saiu errado por erro de digitação, tá bom? Então, a gente vai aqui apertar em inicial. Daí, quando você entra em inicial, ele vai dar umas opções aqui, uns itens que você tem que preencher de forma obrigatória. Então, tudo que é obrigatório está com um asterisco vermelho. E a gente vai tratar aqui só dessas opções, eu vou falar das outras, mas não são obrigatórias. Então, aqui ele fala, preenchimento da RT motivado por um documento de fiscalização. Se sim, você pode preencher aqui que porque muitas vezes o CREA notifica a empresa, notifica o profissional por determinada coisa, então ele pergunta aqui se você está fazendo essa RT por motivo de documento de fiscalização, se é por conta dessa notificação aí que você recebeu. Informar a RT vinculada seria o caso dos outros, das outras opções, que seriam aquela de complementar, erro de digitação, substituição de dados, se tiver alguma RT vinculada a essa aqui, que no caso seria para substituir alguma coisa da outra, ou complementar alguma coisa da outra RT. Nesse caso, a participação vai ser individual. Vamos supor, eu estou aqui elaborando uma RT por um lado que eu elaborei. Então, ou vou elaborar. No caso, porque a RT você tem que emitir no início do seu serviço até a data de fim do seu serviço. Então, é individual, mas se tiver alguma outra pessoa que tenha elaborado o laudo junto com você, ele vai ser coautor desse laudo, Então, nesse caso aqui, a gente vai tratar do individual, mas tem a opção coautor também, se tiver outra pessoa que tenha feito o laudo com você. Então, se você está emitindo a sua RT, primeiro você vai deixar ela ser emitida, quando ela tiver uma numeração de RT, a outra pessoa pode pegar essa RT e fazer aquilo que eu disse de informar a RT vinculada, que seria emitir uma RT baseada na sua, certo? Finalidade, o CREA ele apresenta várias finalidades de ART, A gente tem residencial, histórico, perícia, tem diversas finalidades, você seleciona o que mais se encaixa no seu caso. E vamos partir agora. Aqui eu só deixei essa observação de coautor, como é que fica, na opção de coautor. Você coloca coautor e ele vai pedir o número da RT que você vai vincular, para fazer a sua RT, certo? Empresa contratada, se você quiser colocar, se você for responsável técnico por alguma empresa, fizer parte de alguma equipe técnica de alguma empresa, consta lá na certidão da empresa, e esse serviço for por essa empresa, se você quiser colocar aqui, você pode colocar, mas não é obrigatório.
tá? E aí vamos para o campo observação. Campo observação, eu coloquei aqui uma observação que eu já coloquei em uma RT que eu emiti de laudo de avaliação de imóveis, que é elaboração de laudo de avaliação de imóveis pelo MCDD-M por regressão linear, ou seja, um método comparativo direto de dados de mercado. Isso é um método para avaliação de imóveis. Então, você está ali elaborando o seu laudo, você sabe qual é o método que você vai utilizar. Seria bacana você informar ali na observação da RT, já que a RT ela é bem genérica, né? A gente não tem um termo, assim, um código de atividade específico para avaliação de imóveis. Então, é bom você informar aqui qual é o método que você vai utilizar e tal, ou qual é a área do imóvel, ou algo desse gênero, se você quiser informar, ou, tipo, elaboração de laudo de um imóvel, de um apartamento, e etc., né, por método tal. Então, isso aqui é um exemplo que você pode colocar aí na sua ART no campo observação, certo? E aí, vamos lá. Ele vai pedir entidade de classe, é obrigatório. Se não tiver nenhuma, você pode colocar nenhuma das entidades, né? Não tem problema, pode deixar essa opção. E ação institucional, que é o convênio. Se não tiver também, nenhum, você pode pôr, né? Nenhuma não optante que ele vai aceitar. Logo após essas duas opções, você tem aqui a opção de atividades contratadas. Ou seja, finalmente você vai preencher o seu laudo, né? A sua informação de que a sua RT é para elaboração de laudo. É atividade contratada. Você foi contratado para elaborar um laudo de avaliação. Então, vamos lá. Você vai adicionar atividade. Quando você clicar aqui em adicionar atividade, certo? Vão aparecer essas opções. Você vai colocar o nível da atividade, atividade profissional. O nível da atividade você está elaborando, né? Elaborando um laudo. A atividade profissional vai ser esse código aqui pelo sistema CITAC 65, que é o laudo, né? Então, é elaboração de laudo, 1765. Quando você for vir na parte de atividade, aqui no CREA Citac Bahia, quando você abre aqui, que você clica consultar lista de atividades, ele dá uma lista de atividades, cada uma com sua numeração. E aqui a opção 67, que é avaliação e perícias. Você pode colocar esse 1407, que é serviços afins e correlatos em engenharia de avaliação e perícias, né? Que se encaixaria em avaliação de imóveis, tá? Avaliação e perícia. Aqui tem imóvel urbano, se você quiser colocar isso também, não tem problema. Apartamento ou sala, né? Você está fazendo avaliação de apartamento, de sala, você pode colocar também aqui. Tá bom? Loja, lote, não tem problema. Ou pode ser esse aqui, serviços afins e correlatos em engenharia de avaliação e perícia. Lembrando que toda a informação que eu estou colocando aqui se refere a uma IT que eu já emiti, né? Uma das que eu já emiti, e que foi aceita nos bancos, né? Quando eu me credenciei nos bancos, a exemplo do BNDES, Banco do Nordeste, a secretaria, né, que não é banco, mas a Secretaria de Administração do Estado da Bahia aqui, também a SAEB, então também vale para como RT, né, como exemplo de RT, tá? Mas você pode colocar aqui, né, avaliação e perícia de apartamento, benfeitoria, empreendimento, imóvel urbano, loja, lote, etc, tá? Aí vamos pular agora para a parte de unidade de medida. Eu coloco nas minhas RTs unidade, né? Seria uma quantidade, a quantidade 1, uma unidade de laudo. Se forem 2 laudos, 2 unidades de laudo, certo? E aí, passou aqui, e aí você vai clicar em adicionar contrato. Você tem que informar o CREA quais são as informações do seu contrato, né? Então, lembrando que a RT é um documento que valida o contrato que você tem, né? A relação cliente-contratado. Então, cliente-contratante, perdão. Então, você vai adicionar contrato. Quando você clicar em adicionar contrato, ele vai pedir as informações, né? Ele precisa saber quem é o seu contratante. Se você já tem essa pessoa lá, se você já fez algum laudo, algum serviço para essa pessoa, alguma obra para essa pessoa, você só coloca aqui contratante, por exemplo, contratante pessoa física, você coloca o CPF da pessoa, já vai aparecer. Contratante pessoa jurídica, CNPJ, já vai aparecer as informações porque ela já está lá, você já fez algum serviço para ela, alguma obra para ela. Mas se não tiver, você vai colocar, ele vai dizer que não tem, né? Esse contratante não está cadastrado no sistema, deseja cadastrar, você vai lá e cadastra as informações. São informações simples, como nome, endereço, e-mail, telefone, e aí você cadastra e sempre que você for fazer alguma coisa com aquele contratante, já vai estar lá no seu sistema, certo? Proprietário, aqui se você está fazendo um laudo, né? E o proprietário é o mesmo proprietário do imóvel, é a mesma pessoa que está te contratando, você pode aproveitar os dados do contratante. Assim que você clicar aqui, o CREA já vai preencher automaticamente os dados do proprietário. Se não for, aqui é o mesmo caso. Quando você colocar aqui o CPF, se a pessoa já tiver cadastrada, já vai automático. Pessoa jurídica, a mesma coisa. Se você colocar o nome é a mesma coisa. Se não tiver, você faz o mesmo processo de cadastro, mas também da próxima vez que você precisar fazer alguma coisa e essa pessoa novamente for proprietária de algum imóvel, né, de contratar para alguma coisa, você já vai ter informação dela ali, certo? Número de contrato não é obrigatório, se você quiser colocar, você coloca. Código de obra pública também não é, até porque tem contratos que não são, né, públicos, então não tem sentido colocar isso como obrigatório.
celebrado quando foi celebrado o seu contrato, se você quiser colocar, você coloca aqui também, a nível só de informação, mas não é obrigatório para a emissão de RT, tá bem? Início da obra ou serviço, no caso, quando que você começou o seu laudo, né? Parte essa data do momento que você vai fazer a visita no imóvel, a vistoria, que você tira todas as fotos, todas as informações para elaborar o seu laudo. E a previsão de término, você coloca aí o seu término, né? Qual é o tempo que você elabora o seu laudo e coloca aqui. Muitas vezes, lembrando que se for na esfera pública, né, na esfera de bancos e etc., você tem um prazo ali pré-estabelecido, né, que você não pode passar por esse prazo. Então, ali vai de acordo, essa previsão vai de acordo com o que o seu cliente está colocando ali para você, 8 dias úteis, 5 dias úteis, então você coloca do início que você recebeu a sua ordem de serviço e a previsão de término contado lá do prazo que ele coloca para você, tá bom? O valor da obra ou serviço também é a mesma coisa, na esfera ali de bancos, de esfera pública, vai ter lá o seu valor, né, predeterminado, no edital ali do credenciamento de avaliação, mas se for também na esfera particular, você tem ali o seu valor que você fechou com o seu cliente, você coloca aí também o valor do serviço, né? Porque laudo a laudo de avaliação de imóveis é serviço de engenharia, certo? Pronto, aqui embaixo já você vai colocar o endereço da sua obra serviço, no caso, serviço. E se for o mesmo endereço do contratante, lembra que lá em cima você cadastra o seu contratante? Se for o mesmo endereço, você pode apertar aqui, ó, optar por colocar, utilizar o endereço do contratante. Se for do proprietário, é a mesma coisa. Se for outro endereço diferente do contratante e proprietário, você preenche aqui sem nenhum problema. Você coloca o CEP, o tipo, o logrador, o número, o bairro, a unidade de federação e cadastra o seu endereço, tá bom? Aqui tem uma declaração que aqui no CREA da Bahia não é obrigatório, que é a questão de acessibilidade, né? Se está seguindo as normas técnicas da EBNT relacionadas à acessibilidade. E aí, se você quiser, você coloca e você clica em cadastrar. Quando você clicar em cadastrar, o CREA vai emitir um boleto, né? Vai dar a opção de emissão de boleto, você escolhe quem vai ser o sacado, ou seja, quem vai ser o responsável pelo pagamento ali, né? Que nome vai aparecer na emissão do boleto, se vai ser o profissional, se vai ser o proprietário, se vai ser o contratante, ele vai dar as opções, você clica e emite o seu boleto. Aqui no CREA Bahia, eles, né, fizeram como é que eu posso dizer, um acordo com a Caixa Econômica. Então, assim que você emite o seu boleto, que você paga o boleto, dentro de 1 hora já fica liberado a RT ali para você imprimir e usar a sua RT, certo? Eu não sei, queria até que vocês falassem como é no estado de vocês, se isso também está acontecendo por aí, mas aqui é assim. Então, eu nunca testei pagar um boleto por outro banco. Sempre que eu pago um boleto, já que o boleto de ART, né, do CREA, sempre pela Caixa, eu pago pela Caixa e sempre dá certo, sempre dentro de 1 hora está liberado, tá? Eu não sei outros bancos, mas eu creio que também funcione. Então, você vai ter a sua RT. Quando você tiver a sua RT, pronto, você usa no seu laudo e tá tudo tranquilo. Lembrando sempre que depois que você termina o seu serviço, é importante você dar baixa no serviço, até se você quiser, né, tirar uma CAT, né, que é certidão de acervo técnico do seu serviço, você precisa ter a sua RT dada baixa, né? E aqui no canal também nós temos vídeo falando sobre emissão de CAT. Quem tiver interesse, eu também vou deixar aqui no card, tá? Então, eu trouxe aqui, para finalizar o nosso vídeo, um modelinho de RT. Eu coloquei ela particionada porque ela ia ficar muito pequena, então eu coloquei em 3 slides, para vocês verem aí como é que fica. Então, aqui a emissão, vai vir um número aqui da RT, vai vir a numeração da RT aqui. Se ela é inicial, né, a informação, lembra que lá no início ele selecionou inicial? Pronto, inicial aqui. O nome da pessoa, né, o registro, o título profissional, os dados do contrato que você colocou lá, o contratante, o valor do seu laudo, o contrato, o número, aqui no caso eu não coloquei, o tipo de contratante, nesse caso foi uma pessoa física, ação institucional, lembra que eu coloquei lá, não optante, certo? Aqui os dados da obra do serviço, que você colocou ali o endereço, vai vir tudo certinho, o nome do proprietário, a finalidade nessa RT eu nem coloquei a finalidade, coloquei sem definição, que não tem problema porque não é obrigatório, todas as informações de endereço, CPF do proprietário, e aqui a atividade técnica que a gente colocou ali, elaboração, laudo, e aí veio a serviços afins e correlatos em engenharia de avaliação e perícia, né? Por sinal, essa RT é de 2020. Eu já vi aqui que a numeração dessa atividade mudou, né? Ali estava 1407, agora aqui está 614. E eu vi também que o CREA ele vai fazer, o CREA Bahia, né? Não sei, em outros estados ele vai fazer uma listinha para padronizar esses códigos, né? Pelo que eu estou vendo, já deve estar rolando alguma mudança no site. Então, elaboração 17, 65 laudo e agora 1407. Eu vou até voltar aqui para ver se eu estou certo ou estou errado. É isso mesmo, 1407, eles já devem estar mudando. Serviços afins e correlatos em engenharia, quantidade de unidade, uma unidade de laudo. Observação foi o que eu coloquei para vocês ali, elaboração de laudo de avaliação de imóveis pelo MCDDM por regressão linear. E aí, vim aqui, declarações, nesse caso eu não declarei ali,
então não aparece aqui, mas se eu tivesse declarado, iria aparecer aqui aquela declaração. Entidade de classe nenhuma, aqui é para você colocar local, né? Data, ano e mês, ou dia, né? Dia, ano e mês. Colocar aqui a assinatura, sua assinatura, assinatura do seu contratante, certo? E aqui, pronto, são umas informações que eu queria colocar aqui, que a RT é válida somente quando quitada, né? O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação. O valor da RT, essa RT foi R$ 88,78. Lembrando que o CREA ele tem uma faixa, né? Acima, se eu não me engano, de 15 mil. A RT ela é um pouco mais cara. Eu não estou lembrando agora o valor dela, mas é por volta de R$ 200, eu não estou lembrando o valor certo. Na edição eu coloco até o valor aqui, que eu vou editar o vídeo. Mas abaixo de 15 mil é R$ 88,78. Lembra que o laudo lá eu coloquei R$ 1.200, então a faixa é 88,78, certo? Aqui embaixo vai vir uma chave de autenticação, um QR Code também para quem quiser, né? No caso, você elabora o seu laudo, coloca essa RT dentro do seu laudo e entrega num banco para se credenciar. Então, o banco ele vai lá, pode colocar a chave ali para poder verificar a veracidade e a autenticidade da sua RT, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu quis mostrar quais opções, né? O que é que a gente coloca, o que é que a gente escreve, que atividade técnica, etc., porque eu sei que tem gente que tem dúvida na hora de emitir a RT e também não tem esse modelo assim tão fácil disponível para poder se espelhar, se basear. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. Deixa aquele like para valorizar o conteúdo e, claro, compartilhe esse conhecimento, porque conhecimento dado é conhecimento compartilhado. Beijos, até a próxima!